Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para tratar com vocês, para a gente ter um diálogo sobre o trabalho do assistente social na oferta de serviço como consultor e assessor em matéria de serviço social. E a gente vai desenvolver um diálogo hoje para poder tirar as dúvidas de vocês, para poder também trazer esclarecimento sobre essa prática que muitas vezes ela tá ali escondidinha, pouco se fala. Se fala muito hoje em mentoria, na oferta de mentoria, e a mentoria nada mais é do que um trabalho de consultoria em matéria de serviço social. Vocês sabiam disso? Pois é, o mentor, ele é uma pessoa que ele tem uma experiência e ele se utiliza dessa expertise que ele desenvolveu com o passar do tempo para poder fazer a oferta através de uma consultoria ou uma assessoria. Hoje a gente vai tratar aqui sobre a diferença do que é ser um consultor e um assessor, como é a distinção dessa atuação, quais são os campos socioocupacionais que nós podemos atuar, como é que se dá esse processo para que eu alcance esse espaço, porque não é simplesmente eu acordei e quero ser um consultor e trabalhar com assessoria em serviço social, vai depender de algumas habilidades que você vai precisar desenvolver e não também de capacidade técnica para que você desenvolva um bom trabalho e essa pessoa te contrate não só por isso, mas por uma série de outros requisitos que o assessor e o consultor pode e deve desenvolver. Então, meu nome é Aline Matos, eu sou assistente social, atuo na política de assistência social há 11 anos e estou aqui para a gente poder crescer junto, dialogando sobre esse trabalho e para que você possa compreender de fato o que é a oferta de serviço entre consultoria e assessoria em matéria de serviço social. Como eu já falei, tá lá na nossa lei, na 8662/93, a regulamentação da nossa profissão já descreve lá que nós temos as competências e as atribuições. E nas nossas competências, nós podemos ofertar assessoria e consultoria para as políticas públicas e também para empresas privadas. E para diversos outros espaços, né, do âmbito público. Mas o que é que ocorre? Também tem alguma ação da gente, enquanto assistente social, que é como que a gente chama de atribuições privativas. Então, só o assistente social faz. Então, qual é a diferença? Em matéria de serviço social, só o assistente social faz. Se não for em matéria de serviço social, outro profissional ele pode ofertar. Por exemplo, um curso de serviço social claro que aí é exigido que para essa assessoria tenha sim um profissional formado em serviço social para ele poder ofertar essa assessoria. Por quê? Porque é em matéria de serviço social. Então, somente um profissional da área que pode fazer a oferta desse serviço, porque é privativo do assistente social. Isso aí cai até muito em questão de prova. Outro ponto que eu queria trazer esclarecimento para vocês é que como é que se dá esse trabalho desse profissional como consultor e assessor. Vou falar um pouco da minha história, da minha trajetória, para que vocês possam ir compreendendo como foi que eu cheguei hoje a abrir uma empresa e fazer a oferta de serviço na área de assessoria e consultoria em serviço social. A primeira coisa que a gente precisa se atentar é que não se nasce um consultor ou um assessor. Isso é adquirido com a experiência. A gente vem falando nos últimos vídeos sobre habilidade, sobre competência, desenvolvimento de perfil, construção de carreira, que é um ponto que é muito importante também para essa pessoa que quer se tornar um consultor e um assessor. Aonde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer para você que ninguém nasce pronto. Portanto, esse profissional que ele vai fazer a oferta da consultoria e da assessoria, ele precisa ter um link direto com a experiência. Então, não é só, ou não somente, eu desenvolver minhas leituras, meus estudos e fazer a orientação técnica. Entenda, esse profissional, ele precisa estar interligado com a prática profissional, na execução, no contato com aquilo que ele vai realizar. Ou seja, eu preciso ter uma experiência para que eu desenvolva habilidades, fortaleça minhas competências, inclusive as minhas atribuições que eu sei que só eu posso fazer. E aí eu vou dando mais o quê? Força
para esse movimento e adquirindo experiência, para que eu possa ofertar minha consultoria e minha assessoria. Por exemplo, eu posso ofertar consultoria e assessoria em matéria de serviço social, ok, em diversas áreas, ok, mas qual é a minha área de atuação? A minha área de atuação é assistência social, certo? Então, eu trabalho na política de assistência social, eu desenvolvo orientação técnica para profissionais do SUAS. Então, além da leitura, além desse processo de aprendizado que eu desenvolvo, ou que qualquer outro profissional pode desenvolver, tô falando eu, mas é para que a gente pense nós, tá? E aí, é com essa experiência que eu posso me tornar um consultor e um assessor. Aline, por que você está dizendo isso? E eu sem experiência, como é que eu vou ofertar a consultoria? Pense bem. O processo de experiência, ele está interligado ao processo de ensino e aprendizado. Se eu não tenho um contato com a realidade daquilo que eu quero ofertar, como é que eu vou ofertar um trabalho de assessoria e consultoria para quem está me contratando? Para ficar ainda mais claro. Todo consultor e todo assessor, ele vai prestar a consultoria direta. Por exemplo, um gestor, ele lhe contrata para orientação, uma coordenadora de um equipamento lhe contrata para poder você trazer para ela luz. O ponto é esse, o consultor e o assessor, anota aí. Ele vai trazer luz, ele vai trazer clareza para o que ele está dizendo ali, porque o que é que tem ali? Um problema. Então, não se engane. Assessoria e consultoria, para esse profissional que tá ali, ele vai trazer luz, ele vai trazer clareza, ele vai trazer soluções. Como é que a gente vai ofertar um trabalho de consultoria e assessoria se eu não conheço os problemas? Se eu não estou ali, naquele local, se eu não conheço a realidade daquele espaço? Um exemplo, você vai prestar assessoria e consultoria para as OSCs, por exemplo. Você conhece o que é uma OSC? Você sabe o campo de atuação? O que é a prestação de serviço? O que é que ela oferta para dentro da comunidade, dentro do território? O consultor e o assessor, ele está sempre um passo à frente. Por quê? Porque ele conhece a realidade daquele campo de atuação. Campo universitário, campo da educação, poder judiciário, sistema de garantia de direitos. Olha, eu já estou falando aqui os inúmeros locais que você pode atuar. Mas não se engane, não é simplesmente eu chegar e dizer que sou um consultor e um assessor se eu não desenvolvo uma prática. E é aí que eu estou trazendo para você agora uma solução para você que é assistente social, que trouxe esses inúmeros questionamentos sobre o que é que esse assessor faz, o que é que esse consultor faz, e você não pode esquecer qual é o local que você trabalha. Parta daí. Parta desse espaço que você já trabalha. Eu sou assistente social de um CREAS. O que é que o CREAS oferta? Quais são as ações que o CREAS pode promover para dentro do território? Qual é o objeto principal da proteção social especial? Então, a partir daí, desse local que você atua, você começa a adquirir experiência. E aí, esse profissional, ele desenvolve capacidades, certo? E uma delas é a capacidade intelectual, que vai falar nesse livro aqui do... Vou já mostrar para vocês, fazer as indicações de leituras, do que eu tô falando aqui, que a gente já citou a Lei de Regulamentação da Profissão, e tem 3 livros que eu vou indicar para vocês de leitura e estudo, para que vocês compreendam o que é o trabalho do assistente social, que eu sei que vocês já estão aí com a cabeça fritando, pensando no local que você trabalha e o que é que você poderia ofertar para quem te procurar para resolver algum problema. Sim, é resolver problema, certo? É a demanda que vai ser apresentada para esse consultor e ele vai ali desenvolver estratégias através do que eu vou falar agora, que é o quê? São os tipos de capacidades. E uma delas é a capacidade intelectual.
O profissional de serviço social, ele é um produtor de conhecimento, certo? A partir da leitura das teorias, a partir da análise dessa teoria que nos rege, que rege a nossa profissão, de tudo aquilo que a gente desenvolve, eu tenho uma capacidade intelectual, eu desenvolvo essa capacidade. E é a partir dessa capacidade que eu oferto soluções. Porque é a minha capacidade intelectual que vai me direcionar para quem está me contratando. Para quê? Para me resolver o problema dessa pessoa. Então, uma pessoa não vai procurar um consultor, um trabalho, uma empresa de assessoria e consultoria se ela tem as soluções. Ela está contratando você porque ela tem problema. Ela tem um problema. E muitas vezes eles são muito graves, porque é no âmbito público, certo? E aí ele precisa de alguém que desenvolva, que tenha essas capacidades, e primeira dela é a capacidade intelectual. E a partir daí eu vou pensar junto e vou construir estratégias de solução. Por exemplo, um exemplo aqui prático para você de uma vivência minha, inclusive. Eu trabalhei num conselho tutelar de um determinado município. Nesse conselho tutelar, precisava de uma equipe multidisciplinar de assessoria ao colegiado. É o trabalho. E quem é que estava lá? Um assistente social. Onde é que diz isso? Lá na resolução 33 do CONANDA. Ele sugere que tenha uma equipe multidisciplinar que assessore os conselheiros tutelares. E quem é que deve estar disponível para esse assessoramento? O profissional de serviço social, que deve saber dessa abertura, desse espaço que ele pode atuar, e muitas vezes nós não sabemos. Poucos municípios têm equipe multidisciplinar dentro do colegiado, né, atuando, e que ali deve assessorar esses demais profissionais. Aí é onde a gente percebe como falta a gente dialogar sobre esse trabalho que é tão importante desse profissional em diversos espaços, desde os movimentos sociais, no campo universitário, na área da educação, na implementação e na implantação de serviços socioassistenciais. Eu tenho um determinado município que precisa estruturar a vigilância socioassistencial, precisa pensar sobre a criação de mais um CREAS. Quem são esses? Onde é que estão esses profissionais? Né? Nós podemos desenvolver ali um campo, um espaço muito maior, sair da caixinha, né? Sair dessa história do mais do mesmo, que é a tecla que eu venho batendo com vocês, trazendo aqui em aula. Por que é sempre as mesmas coisas? Por que é só o CRAS? Por que é só o CREAS? Não desmerecendo nenhum espaço, mas a gente precisa romper com a ideia que só tem esses locais. A gente se assusta ainda com pessoas que não querem participar ou atuar na alta complexidade por medo, sabe? Às vezes vem uma proposta ali da pessoa ir, a pessoa atuar em outro serviço e a pessoa tem medo. Mas está lá, na lei de regulamentação da nossa profissão, nós podemos muito mais, né? Espaços como o Poder Judiciário, trabalhando como perito social judicial, prestando assessoria às promotorias, certo? A gente é chamado para poder dar capacitação, ofertar capacitação para inúmeros órgãos. E cadê esses profissionais? Sabe? Cadê esses profissionais? Aí a gente parte para o segundo ponto. Eu desenvolvo a minha capacidade, eu tenho uma competência intelectual, certo? Que eu posso investir nela através de estudo, através de leitura, através de uma consultoria paga, através de uma mentoria, de um direcionamento, porque eu quero atuar como consultor, eu quero atuar na assessoria, eu gosto de orientar e eu tenho a habilidade de perceber quais são as demandas que estão sendo colocadas ali e que muitas vezes os profissionais ficam perdidos. E aí é onde entra a nossa competência enquanto assistente social, sabe? De trazer luz, de trazer clareza diante dessas demandas que são apresentadas, sabe?
E falta isso, falta a gente se apropriar desse posicionamento de que eu tenho uma capacidade técnica, eu digo eu, mas nós todos, podemos desenvolver uma capacidade técnica para que a gente abra um leque de espaços para a nossa atuação profissional, sabe? Que a gente quebre, venha rompendo com essa ideia de que não, eu vou ficar por aqui, eu vou fazer só isso, eu passei na prova, na seleção, vou fazer só isso. É um mundo de possibilidades que tem de atuação para esse profissional. E aí, falando dessa experiência minha, porque é bom trazer isso para vocês, para que vocês percebam que o processo de assessoria e consultoria, ele vem desde o momento que você começa a sua prática profissional. Então, tudo que você for fazendo, tudo que você for desenvolvendo, você tem que pensar lá na frente. Se alguém me perguntar sobre tal coisa, um exemplo prático aqui, a gente tem aí inúmeros cursos que ensinam as pessoas a trabalhar com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que está lá na proteção social básica. Tem caderno de orientação, tem a orientação lá do Ministério de Desenvolvimento Social, que diz o que é que a gente tem que fazer, como fazer. Mas, se um profissional tem uma prática naquele espaço, uma expertise, um desenvolvimento, uma experiência adquirida naquele espaço, ele pode se tornar um profissional que vai prestar consultoria para ensinar outras pessoas a fazerem isso. Certo? Então, eu poderia citar aqui inúmeros espaços que você, profissional, está perdendo oportunidades de atuação. Uma ILPI, né? Vou falar aqui de mim, né? Uma ILPI que ele contrata, um gestor municipal que ele contrata, uma OSC que ele contrata, uma pessoa que vai atuar num determinado serviço que ela não tem experiência, ela contrata você para você orientar, para você prestar essa consultoria direta. E aí eu vou falar também para vocês que na indicação de livro que eu vou dar aqui, ele vai trabalhar em cada capítulo um campo de atuação, que é muito importante para vocês, né? Saber quais são as áreas e como atuar em determinada área. E o que eu estou trazendo para vocês é um direcionamento hoje, que é basicamente o que eu faço nas minhas consultorias. Trago luz, levo luz. Esse consultor, ele tem essa habilidade de desenvolver essa clareza para trazer soluções, né? E essas soluções, elas demandam conhecimento técnico, elas demandam leitura, elas demandam da gente criticidade sobre esse processo, essas relações que se constroem, para que eu possa chegar a um ponto, que é qual é a demanda que é apresentada ali, a partir da identificação do meu problema, eu parto daí para poder criar uma estratégia de solução para esse cliente, para quem me contrata, e ali trazer uma série de estratégias mesmo no processo de trabalho, para que a gente alcance algo que no caso seria o objetivo desse cliente, ou até de você mesmo, que você está desenvolvendo essa consultoria com ele, né? Mas porque o processo de consultoria também é junto. E aí é importante, e eu vou ser repetitiva nisso, porque é importante para vocês saberem disso. Não existe, vou falar de novo, não existe consultoria e assessoria sem eu ter o link com a prática. Eu não oferto consultoria sem eu ter, não minimamente, que eu também nem gosto dessa palavra, mas que eu tenha uma experiência desenvolvida na área que eu estou ofertando consultoria. Por exemplo, eu até poderia fazer uma propaganda e ofertar consultoria e assessoria para profissionais que vão atuar na educação, mas não seria o ideal. Eu posso estudar, posso adquirir esse conhecimento, mas eu não sei como funciona na prática. Você entende o que eu estou dizendo? Você precisa ter essa dimensão de que eu preciso desenvolver a minha prática profissional na área que eu desejo ofertar a minha consultoria. Então, eu posso hoje ofertar consultoria para trabalhadores do SUAS, certo? Para gestores, que trabalhei já em 2 prefeituras.
E aí você vai desenvolvendo a experiência, habilidades, as competências, em principal a competência, a capacidade intelectual, que isso vem do estudo, que isso vem do conhecimento. Eu preciso dizer isso nessa aula. Não existe receita de bolo, não existe Ctrl+C, Ctrl+V. O processo de aprendizado, ele parte mesmo da dedicação que esse aluno, desse estudante, na verdade, ele vai se colocar ali para fazer, o que ele quer realizar. Então, não, por quê? Porque o conhecimento, ele cresce, ele aparece. Então, se você for naquela lógica do pegar uma coisa pronta, um instrumental pronto, aquilo ali em algum momento você vai ter problema. Eu garanto para você. Por quê? Porque cabe a nós, profissionais do serviço social, ou até de outras áreas, o desenvolvimento dessas habilidades, ele vem do processo de aprendizado. Vem mesmo do estudo, da dedicação. Gente, é cara no livro mesmo. Eu sempre costumo dizer isso, né? Eu dizia muito isso para as minhas estagiárias. Porque é uma ilusão você acreditar de que você vai pegar um material ali, vai ser meu norteador, mas ele veio da onde? Ele veio da onde? Quem produziu? Conhece o território que você atua, conhece o espaço socioocupacional que você atua. Então, cuidado, certo? Cuidado quando você quiser pular etapas, sabe? Pular etapas é perigoso. Então, o estudo, o processo de desenvolvimento para adquirir conhecimento, ele é seu. É uma construção sua, só sua, de responsabilidade sua. Não é do outro. Então, tudo que você... Vou tomar aqui um cafezinho. Tudo que você pretende fazer, tudo que você tem um interesse em desenvolver, você precisa entender que você precisa adquirir conhecimento. E o direcionamento, ele é fundamental. Partir do zero faz parte. Mas a partir do momento que você assiste uma aula dessa, que você pensa na sua prática profissional, o que é esse trabalho de consultor e assessoria em serviço social, o que eu faço? A partir do momento que você reflete sobre o que você faz, começa a nascer várias inquietações, e aí você vai buscar essa resposta dessa inquietação. O que eu estou fazendo aqui? E aí eu quero finalizar trazendo para vocês qual a diferença do consultor e do assessor. Vamos lá. A consultoria, se você me perguntar hoje assim, Aline, como é essa consultoria? O que é essa consultoria direta? O consultor, ele está ali, perto de quem o contratou. Ele está ali como alguém que será consultado. A palavra já diz. Eu vou tomar uma decisão. Eu tenho clientes assim, que na tomada de decisão, ele precisa entrar em contato comigo para poder pensar junto comigo, porque a gente não determina nada, a gente cria um caminho, uma estratégia e traz luz para a resolução daquele problema. Então, o consultor, ele é aquela pessoa que ele orienta, ele é consultado. E aí é onde entra a sacada da capacidade intelectual. Se tu não tem, tu vai se perder. Não adianta. Certo? É leitura, é estudar mesmo, é entender, sabe? Por isso que tem que ter cuidado com as coisas prontas e com a pulada de etapa. E a assessoria? A assessoria, ela tá ali, é como se fosse um guarda-chuva. Ela tá assessorando você, ela tá assessorando aquele cliente, ela tá ali disponível para prestar aquela assessoria para ele. Então, ela vai ao local, ela conhece o espaço, ela desenvolve ali leituras críticas e reflete sobre aquilo, sempre teoria com prática, sempre fazendo o link com a leitura que ela fez sobre aquele espaço, para poder ela desenvolver um trabalho de assessoria, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é esse trabalho desse assessor e consultor em matéria de serviço social. Tá lá na regulamentação da nossa profissão,
tá muito bem claro também no nosso código de ética. Eu indico para vocês 2 leituras maravilhosas que até hoje, tem sido de consulta para mim, que é o livro Assessoria e Consultoria em Serviço Social, do Maurílio Matos e da Bravo, da Nilce, e o Planejamento Social, da Miriam. Que o planejamento social é excelente, porque o consultor e o assessor em matéria de serviço social, eles precisam entender o que é planejamento e precisam saber executar o que é um planejamento. Toda pessoa que te contratar, se ela perceber que você é desorganizada, se ela perceber que você não tem uma linha de trabalho dentro da proposta de planejamento, também não é bom para você. Estou aqui entregando um ouro para você pensar sobre a sua prática profissional. E queria trazer mais uma outra, o nosso código de ética. E queria trazer aqui queria dizer para você que quando nasceu essa vontade de trabalhar com assessoria e consultoria em serviço social, eu estava lá atrás, em 2012, como estagiária no Cadastro Único. Eu comecei a perceber os problemas estruturais daquele espaço e o impacto que gerava na vida do usuário que procurava o atendimento. A cabeça do consultor é essa. Ele está sempre um passo à frente. E eu quero te ajudar a você se tornar um, viu? Então, fico com a aula por aqui. Agradeço a participação de vocês. Vou fazer aquela parte, né, de blogueira, de gente que está no digital. Dê o like, né? Compartilhe. Mas o objetivo da aula é trazer luz para você. É trazer esclarecimento para vocês. E que vocês possam, a partir daí, pensar o que vocês precisam, qual o direcionamento que eu necessito. E eu tô aqui para ajudar vocês com a minha consultoria e minha assessoria, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, contem sempre comigo. E eu espero ter ajudado e contribuído de alguma maneira para você que está querendo fazer da sua carreira, não é segurar o seu emprego, mas é fazer mesmo daquele espaço que você trabalha o início da sua carreira profissional. Beijão no coração, até mais.